Vamos juntos meditar na palavra do Senhor, estudar um texto da palavra de Deus, capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo de número 18. Mantenha sua Bíblia aberta. Esse texto, dos versículos 18 ao 21, é o nosso texto base para a nossa reflexão de hoje, que tem por tema o assunto claro e expresso do texto: buscando a plenitude do Espírito Santo. Buscando ser cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Sempre uma luta isso aqui. Vamos lendo o texto. Assim diz o texto sagrado: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ler mais uma vez o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou talvez aí na sua versão, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito. 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Será que você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e mais uma vez orarmos ao Senhor? E nesse momento pedimos a Deus: fala conosco, Senhor. Será que você pode pedir isso? Falar: Senhor, fala conosco nesse momento. Nós queremos ouvir a Tua voz pela Tua palavra. Oh Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Nós cremos, confessamos e permanecemos firmes nisso, ó Deus, que a Bíblia Sagrada é a Tua palavra, revelação do Senhor, instrução do Senhor. Cremos que a Bíblia Sagrada é infalível, inerrante e suficiente palavra do Senhor, e nela confiamos, ó Deus, e nela esperamos ouvir a Tua voz que nos instrui, que nos direciona, e a Tua voz que nessa manhã nos chama imperativamente: sejam cheios do Espírito Santo. Por isso, Senhor, ilumina o nosso entendimento, Pai. Nos dê ouvido, Senhor, para ouvir a Tua voz. Um coração, Pai, que é terra fértil para ouvir, compreender, Pai, interpretar corretamente, mas principalmente praticar e frutificar o ensino da palavra. Nos conduza neste momento. Livra-nos de todo erro, que possamos tratar a Tua palavra com reverência, mas também, Senhor, com correto ensino e interpretação. Nós oramos como Teu povo, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Meus irmãos, a nossa salvação em si, no seu aspecto mais objetivo, na parte mais central, inicial e mais clara dela, do que ela significa e no que nós fomos salvos, já é em si algo maravilhoso, pois nós sabemos muito bem que nós fomos salvos de uma condenação eterna. Nós fomos salvos do castigo de Deus, da justa e santa, da pura justiça e da ira de Deus, que nós merecíamos receber sobre nós eternamente no castigo do inferno. Mas o texto de 1 Tessalonicenses 5,19, como bem conhecemos, diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Deus nos salvou, nos deu a vida eterna. Estaremos para sempre com o Senhor em novos céus e nova terra, e não em um castigo que outrora merecíamos, e estávamos a Ele caminhando para este castigo, mas o Senhor nos salvou dessa condenação.
Todavia, meus irmãos, nós vemos o quanto é gloriosa e maravilhosa essa salvação que nos alcançou, quando para além disso, nós vemos os outros benefícios que recebemos na salvação que nos alcançou mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois além de recebermos a vida eterna, pois além de termos sido salvos desse castigo para o qual caminhávamos e merecíamos, a Bíblia vai nos dizer também que, tendo sido salvos, nós fomos também libertos da escravidão do pecado. Nós éramos escravos, não éramos livres. Não éramos livres, éramos escravos. Tínhamos em nós correntes, grilhões, cadeias do pecado que nos escravizavam em um jeito de viver. Todas as nossas faculdades estavam afetadas, desde a nossa raiz pelo pecado. Éramos escravos, mas graças a Deus, porque hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Fomos feitos livres. Nossos olhos, outrora cegos, foram abertos. Nós fomos também regenerados. Na salvação que nos alcançou, nós fomos feitos novas criaturas. Que aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós experimentamos um novo nascimento. O nosso coração de pedra foi removido e nos foi dado um coração de carne. Na salvação que nos alcançou, nós fomos adotados por Deus. Nós que antes éramos inimigos do Senhor, rebeldes, filhos da ira, filhos da desobediência, mas fomos adotados pelos méritos de Cristo Jesus, e hoje nós somos plenamente filhos de Deus. Filhos de Deus. Fomos batizados no corpo de Cristo. Nós que estávamos aí, avulsos e soltos, andando segundo o curso deste mundo, éramos mais um debaixo dessa cultura, deste sistema maligno, mas agora nós fazemos parte de um corpo, estamos em uma videira, nós somos parte do corpo de Cristo, membros desse corpo e membros uns dos outros. Fomos justificados. Além da escravidão que nos foi tirada, foi também removida a nossa culpa. O nosso pecado foi colocado em Cristo Jesus na cruz, o nosso castigo foi derramado sobre Ele, e quando nós cremos em Cristo, assim como os nossos pecados foram colocados nele, a justiça de Jesus, a sua inocência, a sua justiça é colocada sobre nós. Quando nós cremos nele, nós somos justificados pela fé e declarados por Deus e diante dele mesmo justos, sem culpa, justos, perdoados. E por aí vai, irmãos. Fomos vivificados. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, vida em abundância, entre tantas outras coisas que poderíamos citar. Mas eu quero, meus irmãos, nessa manhã, destacar uma delas. O Senhor fez de nós templo e morada do seu Espírito Santo. Cada um de nós que aqui estamos, que experimentamos deste novo nascimento, que cremos em Jesus de todo o coração, que recebemos de Deus o dom da fé, meus irmãos, quem éramos nós? Agora nós somos templo e morada, santuário do Espírito Santo de Deus, aleluia! Ao nos salvar, ao nos alcançar, o Senhor nos fez templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. Isso é afirmado expressamente, como nós vemos em 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita, o Espírito de Deus habita em vós? Isso vai ser repetido no capítulo 6, versículo 19. Mas outros textos vão nos falar também, por exemplo, que o Espírito Santo nos foi dado como penhor. Olha o que diz, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou, aleluia, e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Efésios capítulo 1, versículo 13, vai nos mostrar que este penhor é o selo que está em nós.
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Meus irmãos, nós temos dono, nós somos propriedade do Senhor, Ele nos comprou, e um dia Ele virá nos buscar plenamente. Aquele que começou a boa obra em nós, é fiel para completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos selados. Meus irmãos, essa realidade da morada e da habitação do Espírito Santo é realidade de todos os cristãos. Todos os que nasceram de novo têm o Espírito de Deus. 1 Coríntios 12, 13 vai nos mostrar essa indistinção de ter o Espírito Santo como este penhor e como este selo, pois em um só Espírito todos nós, veja bem, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, indistintamente, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós, veja que lindo, nos foi dado beber de um só Espírito. Todos nós que nascemos de novo temos esse Espírito Santo. Até porque, irmãos, sem o Espírito Santo em nós não poderíamos servir a Deus de verdade. Essa é a verdade verdadeira. Sem o Espírito Santo de Deus não conseguiríamos obedecer a palavra do Senhor, observar os seus mandamentos. É o Espírito conosco, aquele que foi enviado como o Consolador, como aquele que está sempre ao nosso lado, conforme Jesus havia prometido. Ele falou que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador. Este Consolador que glorifica Cristo em sua obra ele testifica de Cristo, convence do pecado, da justiça e do juízo. Como Jesus falou, é Ele quem nos ensina todas as coisas, nos lembra dos ensinamentos de Jesus, é Ele quem nos santifica de glória em glória, é Ele quem nos capacita, é Ele que distribui dons soberanamente sobre a igreja. Mas, meus irmãos, há algo que hoje nós precisamos entender. Apesar de que sim, como eu falei, todos os filhos de Deus têm este Espírito Santo, todavia, há uma outra realidade, uma realidade posterior, uma outra experiência, a qual agora nós somos chamados, uma realidade de viver, que aqueles que já têm o Espírito Santo agora precisam buscar, que agora já na caminhada cristã nós precisamos buscar e viver, que é sermos cheios do Espírito Santo, que é agora experimentarmos da plenitude do Espírito de Deus em nós. Para além de sermos habitação, agora pode haver entre nós alguns que têm experimentado disso e outros que não. Estar cheio do Espírito Santo. Estarmos cheios do Espírito Santo, que é um revestimento de poder do alto, uma capacitação sobrenatural de Deus, para testemunharmos do Evangelho, para o exercício do amor cristão, para o serviço cristão, para a adoração, para a busca a Deus. É um enchimento do Espírito, para cheios do Espírito Santo, vivermos a plenitude da vida cristã, como a palavra nos chama a viver. Meus irmãos da IBN Cristo Rei, nós precisamos experimentar dessa renovação espiritual. Esse é o nosso DNA, essa é a nossa bandeira, sermos sim templo, mas sermos também cheios do Espírito, aleluia, cheios do Espírito. E para falar deste assunto, nós precisamos olhar para este texto, porque esse é o texto áureo sobre este assunto. Olhando para este texto e analisando ele, nós analisamos algumas verdades sobre o enchimento do Espírito Santo. E é o que eu quero fazer contigo nessa manhã. Com a sua Bíblia aberta, olhe novamente para o versículo 18. Capítulo 5, versículo 18 de Efésios. A nossa primeira constatação aqui precisa ser do porquê nós somos cheios do Espírito Santo. Para quê? Qual o propósito principal desse enchimento? Meus irmãos, o propósito principal desse enchimento é o impacto que isso causa no nosso viver.
E qual é esse impacto? Nós vemos o impacto nos efeitos desse enchimento, e os efeitos desse enchimento estão demonstrados aqui no texto por um contraste. O texto sagrado mostra que existe um contraste, uma diferença de efeitos. Existe o contraste nos efeitos do viver do crente cheio do Espírito Santo, contrastando com os efeitos da embriaguez do vinho. Repare bem, aqueles que se embriagam com o vinho são levados à dissolução, à devassidão. Por outro lado, em contraste disso, o enchimento do Espírito Santo nos leva a um viver guiados pelo Espírito Santo, no fruto do Espírito e em pleno domínio próprio. Pleno domínio próprio. São essas duas realidades que se contrastam e mostram o que o enchimento do Espírito causa em nosso viver. Não viveremos em uma dissolução. O que é essa devassidão? Devassidão é essa característica de um viver desregrado, libertino, imoral, uma vida marcada pela depravação dos costumes, das imoralidades, uma vida entregue às paixões carnais, como diz a Bíblia, uma dissolução moral, um comportamento que não é condizente com o caráter santo de Deus, é um estilo de vida mundano. Por outro lado, aqueles que se enchem do Espírito Santo e são dominados por Ele, vão passar a viver agora guiados pelo Espírito, em uma vida santa e no fruto do Espírito de Deus. E nós sabemos o que é santidade. Santidade é vivermos separados do pecado, é vivermos não mais controlados pelo pecado, não mais em paz com o pecado, mas agora em guerra contra o pecado e em paz com o nosso Deus. É sermos separados, isso significa santidade, é sermos separados do mundo, separados das trevas, separados do pecado para Deus, consagrados e separados para Deus, uma santidade ao Senhor, e nós bem sabemos a seriedade com a qual as Escrituras tratam deste assunto. O livro de Hebreus, no capítulo 12 ou 14, vai nos dizer, por exemplo: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vemos Pedro reverberando os escritos do Antigo Testamento, em que o Senhor vai dizer: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Nós somos chamados à santidade e à santificação. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, João capítulo 17, Ele orou ao Pai por nós, por aqueles por quem Ele haveria logo de morrer, e Ele pediu: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, eu quero lhe dizer nessa manhã, que quando cheios do Espírito Santo, nós somos impulsionados e capacitados pela graça do próprio Deus, a um viver cada vez mais santo, cada vez mais distante de uma dissolução, de uma devassidão, mas sim em domínio próprio, guiados pelo Espírito de Deus. Somos chamados, irmãos, a sermos santos no nosso falar, pensar, olhar, sentir, agir, reagir, viver e conviver, e nós precisamos da graça do Senhor para isso. Portanto, irmãos, somos cheios do Espírito Santo para sermos cada vez mais santos, para vivermos naquele fruto do Espírito e não nas obras da carne. Ok, mas nós continuamos analisando o versículo 18, e ao observarmos o texto, também a partir de realidades que podem ser extraídas, ao observar, ao fazer uma exegese do texto, na forma originalmente escrita, no grego, mas que é muito bem e quase plenamente expressa, na forma como nós temos aqui nas nossas excelentes traduções, nós podemos aplicar para as nossas vidas alguns entendimentos fundamentais sobre o enchimento do Espírito Santo. Nós temos pelo menos 4 verdades fundamentais, que o verbo usado aqui no texto bíblico do versículo 18, do enchei-vos do Espírito Santo, da forma como ele foi aplicado, pelo menos 4 verdades importantes que eles nos ensinam sobre o enchimento do Espírito Santo, e é aquilo que eu quero focar com você. Primeira coisa, quando o texto nos chama ao enchimento do Espírito Santo,
nós temos diante de nós uma ordem de Deus, uma palavra imperativa do Senhor. É aquilo que nós chamamos de um mandamento, uma palavra de um rei para os seus súditos, de um senhor para os seus servos. Meus irmãos, muitas vezes, e você há de concordar comigo, nós incorremos num erro muito complicado. Nós lemos alguns textos bíblicos que têm, sim, peso de mandamento e de ordem de Deus para nós, seu povo, mas nós interpretamos alguns desses textos como se fossem apenas recomendações, sugestões, encorajamentos, dicas e coisas assim de Deus para nós, e não como ordens. Eu sei que, por exemplo, quando nós lemos o Decálogo, os 10 mandamentos, há uma clareza ali para nós, de que aquilo ali são mandamentos, e que a gente tem que abraçar, e se submeter àquilo invariavelmente, inegociavelmente. Nós sabemos que não é permitido matar, adulterar, adorar imagem de esculturas, e assim por diante. Mas acontece que nós deixamos de lado essa submissão clara, essa recepção do texto bíblico como imperativo de Deus, como mandamento a ser abraçado nesse peso, literalmente, quando nós lemos algumas outras coisas das Escrituras. Por exemplo, nós lemos a grande comissão, do ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, mas não levamos em conta que isso aqui é uma convocação. É um privilégio, é uma missão, mas é uma convocação, é uma comissão, é intransferível. Todo discípulo de Jesus tem a obrigatoriedade de anunciar o evangelho. Nós lemos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5,17, quando o texto nos chama a orar sem cessar. Todo mundo decora esse texto, esse não tem como não decorar. Mas a gente acha que dá para deixar uma vida de oração para de vez em quando, para momentos quando é mais necessário, quando estamos passando por adversidades mais intensas, ou para momentos de culto, e não que precisamos estar constantemente buscando ao Senhor. Lemos quando o texto de Hebreus vai nos dizer para não deixarmos de congregar. Não deixem de congregar, como fazem alguns, assim está escrito. Mas achamos que podemos negociar e submeter a critério de vontade e de conveniência o nosso ato de congregar. Lemos também quando o texto de Colossenses 3 vai falar para a gente perdoar uns aos outros como o Senhor nos perdoou, e achamos que tem coisas que não dá para perdoar. São mandamentos. Não ajuntem tesouros na terra, disse Jesus, ajuntem lá no céu, porque onde estiver o seu tesouro, ali está também o seu coração. Mas a gente torce para esse texto não significar o que ele parece significar, e não recebemos como peso de mandamento. E esse mesmo problema se repete quando nós lemos esse texto de Efésios capítulo 5. Lemos: enchei-vos do Espírito Santo, mas não nos atentamos ao fato de que está diante de nós, como já temos falado, uma ordem de Deus. A gente até entende a parte de não se embriagar com vinho, principalmente nós aqui que somos abstêmios, que abraçamos uma regra de abstenção completa do vinho, nós abraçamos como um mandamento fácil. O mandamento negativo do não fazer, a gente abraça fácil, mas o mandamento que se sucede, positivamente falando, para encher, a gente já entende. Nossa, dá para encher. Um dia eu vou estar cheio. Estou precisando daqueles cultos que dá para encher. Precisando, sabe, um dia eu vou estar cheio. Olha, dá para ser um crente cheio. E não recebemos e colocamos diante de nós essa palavra como um espelho. E nos submetemos a autoexame, nos perguntando: eu estou cheio? Eu estou atendendo a ordem de Deus? Porque nós não queremos nos encontrar em rebeldia, fugindo da palavra que nos manda estarmos cheios do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, eu quero te chamar nessa manhã a junto comigo, como tem estado em meu coração isso, a recebermos o texto bíblico, o texto sagrado, não como dica, sugestão ou mera possibilidade, mas com um senso de urgência. O Senhor é quem nos chama, amém? Aqui e agora, hoje, a sermos crentes, cheios do Espírito Santo de Deus. Todavia o texto
nos traz mais alguns ensinos. Além de estar no imperativo, o verbo, está também no plural. Enchei-vos. Deixem-se encher. O que isso significa? O segundo ensino, meus irmãos, é que sermos cheios do Espírito Santo é uma ordem para todos da comunidade de fé. Para todos. É uma ordem que se aplica para todos. A ordem da plenitude do Espírito Santo não se restringe a um grupo específico, mas a todos os crentes. Nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, líderes e liderados, grandes e pequenos, velhos e jovens, ricos e pobres, doutores e analfabetos precisam ser cheios do Espírito Santo. Nenhum cristão está dispensado dessa experiência. Essa é a vontade expressa de Deus para todo o seu povo, em todo o lugar e em todo o tempo. E eu acrescento, e para toda a IBN Cristo Rei. Você que se converteu e caminha para se batizar, seja cheio do Espírito Santo. Você que se batizou recentemente, seja cheio do Espírito Santo. Você que já tem longos anos na caminhada da fé, seja cheio do Espírito Santo. Você que prega, você que não prega, seja cheio do Espírito Santo de Deus. É uma ordem para todos nós. Não podemos achar que é uma prerrogativa, uma necessidade apenas de pastores e ministros, ou para momentos que vamos ser usados por Deus em um ato litúrgico. É uma necessidade para todos, mas também para todos os momentos da nossa vida. Porque aqui entra o próximo ponto. Sermos cheios do Espírito Santo tem que ser uma experiência contínua do crente. O verbo aqui se associa a não apenas como um ato único, mas ele indica uma ação contínua. E aqui é uma coisa que no português, às vezes isso acontece, a gente não consegue ter essa plenitude. Nossas traduções são excelentes, sim, mas de vez em quando nós recorremos à língua original, porque ela nos traz, nós extraímos algumas coisas a mais. E uma delas é essa: o verbo indica uma ação contínua. Contínua. Talvez você já esteve cheio do Espírito Santo ontem. Meu irmão, minha irmã querida, você precisa estar cheia hoje também. O enchimento de ontem não serve para hoje, para amanhã. Nós precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo, continuamente buscando essa plenitude do Espírito Santo. Infelizmente, a realidade que isso daqui nos mostra também, e que nós sabemos bem disso, é que nós podemos perder esse enchimento. Por isso o chamado de que isso deve ser uma ação, um estado contínuo do crente, nos traz um alerta, um estado de vigilância. Nós não podemos deixar o azeite se secar sobre nossa cabeça. O óleo do Senhor não pode faltar sobre nós, irmãos. A unção de Deus sobre as nossas vidas. Até porque, meus irmãos, se nós acharmos que ser cheio do Espírito Santo diz respeito a uma experiência que você teve num culto, pastor, eu já experimentei ficar cheio do Espírito Santo. Teve um culto, que naquele culto eu fiquei cheio do Espírito Santo, e eu senti tal coisa, tal coisa, tal coisa. Meu irmão, eu acredito que você pode ter tido um culto, e possa ter outro, se Deus quiser, em que você vai ter uma experiência extraordinária, ser quebrantado de um jeito um pouco mais intenso, se estar num estado de contrição diante de Deus de uma forma um pouco mais intensa, sentir e ver os seus pecados de forma um pouco mais intensa. Eu creio que o Senhor faz isso, e eu espero que Ele continue fazendo no nosso meio cada vez mais, sim. Mas, meus irmãos, estar cheios do Espírito Santo diz respeito a algo que nós precisamos experimentar sempre, principalmente na nossa vida ordinária, na nossa rotina comum, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Até porque, meus irmãos, é lá que a gente vive a vida cristã real, não é aqui, não é verdade? Aqui é o ápice da nossa comunhão, aqui é o ápice do nosso culto, do nosso congregar. Mas a vida cristã acontece durante a semana. Dizem que João Calvino, reformador francês, que seu ministério em Genebra, na Suíça, trancava as portas da igreja depois do domingo.
trancava as portas da igreja. Em alguns cultos há um ato litúrgico final do culto que é chamado de envio, em que se termina o culto com a bênção, mas também com o envio. Quando o culto acaba, irmãos, e nós passamos por essas portas, descemos aquelas escadas, pegamos o nosso carro, moto, ônibus, bicicleta ou vamos embora a pé, nós não temos que somente esperar o próximo domingo. Aí é hora de praticar. Aí é hora que nós somos enviados como cordeiros em meio aos lobos, enviados para anunciar o Evangelho, para sermos luz do mundo e sal da terra. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É na nossa casa que você, mamãezinha, papai, precisa ser cheio do Espírito Santo para disciplinar, ensinar, evangelizar e discipular os seus filhos, para manter o seu casamento como Cristo te chama a manter. É lá no seu trabalho, é nos nossos deslocamentos, é no trânsito, é nos desafios, nas adversidades que nos acometem. É ali que nós precisamos servir a Deus. Quantas vezes, por exemplo, nos nossos cultos de quinta-feira, que nós estamos aqui orando, buscando a Deus pelas nossas causas, e ouvimos pregações que nos encorajam adiante da adversidade, permanecermos firmes no Senhor. Meu irmão, quando é que você vai conseguir colocar isso em prática? É quando você está lá, sofrendo. É quando a porta bate na sua cara. É quando não chega para você. É lá, irmãos, que nós precisamos estar cheios do Espírito de Deus. É lá que as tentações chegam. Aqui, ó, aqui é pouca tentação demais. Aqui. Mas é quando a gente sai daqui. É quando a gente sai daqui. É lá que a gente precisa viver em santidade. Por isso precisamos estar sempre cheios, e nunca jamais nos acomodar com uma vida cristã medíocre e rasa do azeite de Deus. Há uma quarta verdade, como eu falei: a plenitude do Espírito Santo no crente, a qual nós somos chamados como mandamento, que é para todos nós e que precisa ser estado contínuo nosso. Esse enchimento é obra de Deus no crente e não algo que nós mesmos fazemos. O verbo está na voz passiva. Algumas traduções, como a NVI, vão trazer o texto não como nós lemos, que a nossa tradução revista atualizada é excelente. Nós lemos: enchei-vos do Espírito Santo. Se você tem aí no seu colo uma NVI, você pode ver que está escrito: deixem-se encher pelo Espírito Santo. O que isso indica? Quem enche o crente é Deus. O enchimento vem do alto. Assim como em Pentecostes, não podemos igualar Pentecostes como se fosse algo assim a se reproduzir ali. Foi o início de uma era inaugurada, irmãos. O derramar do Espírito sobre toda a carne, como profetizado por Joel. Mas o paralelo que eu faço é o seguinte: assim como lá veio do alto, assim como lá eles estavam no cenáculo esperando, assim também nós nos colocamos tremendo diante de Deus, que nos ordena estarmos cheios do Espírito Santo, mas nos rendemos, nos despojando das paixões carnais, tirando de nós todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia, destronando os ídolos dos nossos corações, lançando fora as reservas, nos rendendo e nos submetendo ao senhorio de Cristo, para que Ele, por graça divina, nos encha do seu bendito Espírito Santo. É Deus quem enche o crente. Precisamos nos render ao Senhor, porque ao passo que nos rendemos ao senhorio de Cristo, sem reservas, por graça divina, vamos sendo cheios do Espírito de Deus.
Caminhando para encerrar, irmãos. Quando agora nós chegamos aos versículos 19 ao 21. Tal como vemos que o texto sagrado mostra que o efeito do enchimento do Espírito é um viver guiado pelo Espírito. E as verdades de que sermos cheios do Espírito Santo é um mandamento para todo crente, para toda comunidade. Uma experiência contínua e não pontual, e uma obra de Deus em nós. Agora em diante, a partir dos versículos 19, a partir do versículo 19 até o 21, o texto vai nos mostrar então as consequências desse enchimento na vida do crente que é cheio e da comunidade de fé cheia do Espírito Santo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu anelo intensamente no meu coração, e eu rogo ao Senhor, eu suplico a Deus que você seja cheio e cheia do Espírito Santo, mas eu oro por isso também, porque ao acontecer isso, nós teremos por consequência natural uma igreja cheia do Espírito Santo. E o texto vai nos mostrar as consequências no viver desses crentes cheios do Espírito Santo. Olhemos para o versículo 19. E essas consequências estão nesses 4 verbos: falando, entoando ou louvando. Depois vai falar dando graças e depois sujeitando-vos. Primeiro, versículo 19. Falando entre vós com salmos. Você já reparou? Isso daqui, quem é do Hora Jovem, repara, eu falo isso sempre. Talvez já falei isso em algum domingo. Você já reparou quantas inúmeras, dezenas e dezenas de vezes o Novo Testamento vai usar a expressão uns aos outros? Uns aos outros. Consolai-vos uns aos outros. Admoestai-vos uns aos outros. Encorajai-vos uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros. Chorai com os que choram, alegre-se com os que se alegram, e assim por diante. São tantas as expressões. Meus irmãos, uma das consequências será uma comunhão espiritual entre nós. Uma das consequências será crentes em plena comunhão. E uma comunhão que tem uma natureza e que tem um objetivo, ela é espiritual. Uma comunhão, um relacionamento uns com os outros, mas não é uma comunhão com fins de networking. Igreja não é lugar de networking. Não é somente para assuntos diversos e paralelos, irmãos. Aqui a gente faz piada, a gente ri, a gente fala de futebol, a gente fala da Copa do Mundo, sei lá, mulher fala de roupa. Eu brincava, quando eu trabalhava com Hora Teens, ia fazer alguma coisa dos meninos, e falava, vamos fazer uma noite dos meninos, comer pizza, jogar isso, fazer não sei o quê. Aí falava, e as meninas vão pintar unha, coisa de menina. A gente não sabe o que mulher gosta de falar e de fazer. A gente fala das coisas que a gente gosta. A gente se encontra para conversar. A gente vai comer um lanche que a gente gosta. A gente faz sim essas coisas. Mas, meus irmãos, no centro da nossa comunhão como irmãos em Cristo, se cheios do Espírito Santo, terá um aspecto espiritual. Ou seja, uma comunhão para mútua edificação em Cristo Jesus. Comunhão que aponta para Cristo, que leva para Cristo, onde um santifica o outro, onde um exorta o outro. Um bom amigo cristão é aquele que pode colocar o dedo no teu peito, colocar a mão no teu peito, a mão no teu ombro e falar, ei, aí não, Deus não te chamou para isso não. Ei, esse palavreado não é para gente, meu irmão. Oh, meu amigo, não me leva a mal. Mas será que a gente não devia parar de falar dessa pessoa aqui na nossa mesa? Vamos falar da palavra. Você que veio na oração da madrugada, vê. A gente acaba a oração da madrugada, a gente fala da palavra, a gente lê a palavra. Fica um grupo de irmãos ali. Aí eles vêm, eu acho que no culto da noite, um grupo de rapazes da igreja. E assim, né, pastor Carlos? Pastor Carlos fica tomando café com eles lá. É um converteu, aí o outro converteu, um vai trazendo o outro. É o grupo do Carlos, eles vêm à noite. Acaba a reunião da madrugada, a oração da madrugada, eles sentam ali e ficam lá com a Bíblia conversando. E conversando. Aí às vezes acaba a reunião, eu, o pastor Natão, o aspirante Vitor, a gente vai tomar café da manhã e fica conversando da palavra e vai. Quando vê, já tá o sol ficando mais quente, o dia passando. Irmãos queridos, na ordinariedade da nossa comunhão, nós precisamos estar discipulando uns aos outros. Isso é fruto de estarmos cheios do Espírito Santo. Olha o que está escrito em Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Outra consequência do enchimento do Espírito é o que está ainda no versículo 19. Entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Você gosta de adorar a Deus? Você tem prazer de cantar ao Senhor? A experiência de louvar a Deus é muito diferente quando você é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, não tem como ficar inerte na hora da adoração congregacional. Não tem como. Você não precisa de estímulo de ninguém. É a primeira música, você já está levantando sua mão, você já está adorando, você já está do seu jeito cantando. Na sua casa adorando, em todo tempo adorando ao Senhor. Será que Paulo e Silas eram cheios do Espírito Santo, louvando a Deus nas cadeias, quando presos e acorrentados? Meus irmãos, crentes cheios do Espírito Santo vivem uma experiência de uma adoração viva e contagiante. Nossa experiência de culto, de adoração, de busca a Deus é impactada positivamente ao passo que somos cheios do Espírito Santo. Versículo 20. Dando sempre, repare, sempre, dando sempre por tudo, dando sempre graças por tudo. Olha, meu irmão, não é de vez em quando, é sempre, não é por algumas coisas, é por tudo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Crentes cheios do Espírito Santo dão graças a Deus, mas fazem isso sempre e em todas as ocasiões. É por isso que quinta-feira nosso culto começa. Vamos começar o culto com uma oração de ações de graças. É por isso que nosso culto de domingo começa assim. Vamos fazer um momento aqui onde confessamos nossos pecados e agradecemos a Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, estar grato, agradecer a Deus, render graças a Deus, deixa de ser um mero esforço, deixa de ser um mero exercício, sabe, moroso, se torna bom, se torna maravilhoso. Nós experimentamos o que o salmista escreveu: que bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Bom é render graças ao Senhor. Conhecemos o texto de 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. O crente cheio do Espírito Santo canta o hino, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. A última, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Na última vez que preguei aqui no domingo de manhã, eu falei sobre unidade através da humildade. A partir do texto de Filipenses capítulo 2, que nos chama à semelhança de Jesus, sermos humildes. Não fazermos nada por partidarismo, por vaidade, por vanglória. A não termos por interesse somente o que é nosso, mas o que é dos outros também. E a considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Meus irmãos, nos sujeitarmos uns aos outros, tomar a bacia, a toalha e lavar os pés uns dos outros na comunidade da fé, nos sujeitando uns aos outros com respeito, obediência uns aos outros, amor uns aos outros, serviço uns aos outros, amor uns aos outros, só será possível quando estivermos cheios do Espírito Santo. Mas não será só possível, é uma consequência desse enchimento. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, fica tudo mais fácil. Cheios do Espírito Santo, a gente vive a plenitude do que o Senhor nos chama a viver. Viveremos a unidade plenamente. Iremos, como o pastor Oswaldo Júnior tem falado, iremos lutar juntos, como uma só alma, em um só Espírito, pela fé evangélica. Conclusão: sejamos não somente ouvintes,
mas praticantes. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Se renda. Enquanto houverem vasilhas, há azeite do Senhor para ser derramado. Seremos cheios do Espírito Santo, buscando a Deus, honrando a Ele, não entristecendo o Espírito, vivendo em sua presença e buscando isso de todo o coração. Cheios do Espírito Santo, viveremos com santidade, com amor a Deus, mais amor ao próximo, em um viver brilhante e cheios de propósito. Cheios do Espírito Santo, seremos mais usados por Deus. A covardia da timidez para anunciar o Evangelho vai dar lugar à intrepidez. Seremos mais ousados em Deus e melhores em tudo. Como cristãos, como filhos, como amigos, irmãos, pessoas, alunos, cidadãos e tudo mais. Feche seus olhos. Curve sua cabeça no seu lugar, por favor. Será que pelos próximos segundos você pode fazer a sua oração ao Senhor? Ah, pastor, não estou arrepiado ainda. O anjo não está aqui falando como que é para eu orar, não está aqui fazendo voz de anjo no meu ouvido, não estou sentindo nada. Meus olhos ainda não estão marejados. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que Deus não resiste é um coração contrito e quebrantado. Um coração que com sinceridade se rasga diante do Senhor. Não espera nada disso não. Com sinceridade, coloque sua vida diante do Senhor e peça para Ele te encher do Espírito Santo. Talvez há um pedido de perdão para os nossos lábios neste momento, por não levarmos a sério este mandamento do Senhor como Ele quer que nós levemos. Talvez por estarmos andando na reserva, não estarmos andando com um tanque cheio do Espírito. Talvez por negligenciar, deixando para que outros fiquem cheios. Talvez há coisas aí que têm sido reservas na sua vida, ídolos, coisas que te seguram, pesos na sua vida, pecados não abandonados e não arrependidos, coisas que você está segurando na sua vida, hábitos, pessoas, projetos, atitudes, sentimentos, coisas que você sabe que precisam ser abandonadas aos pés da cruz, e que hoje é dia de entregar tudo para que Ele do alto nos encha. Fale com o Senhor. Senhor, a Tua palavra nos chama, e nós recebemos a Tua palavra com senso de urgência. Recebemos, Senhor, ouvimos, nos atentamos a ela com senso de urgência. E o nosso pedido é nos encha do Espírito Santo, Senhor. Oh, Senhor, nós oramos pelas nossas casas, famílias, casamentos, a criação de nossos filhos, pela nossa igreja, ministérios. Oh, Senhor, mas tudo aquilo que precisamos viver, viveremos com certeza se estivermos cheios do Espírito Santo. Oh, Senhor, passaremos pela adversidade com firmeza. Resistiremos ao pecado e às tentações. Seremos usados pelo Senhor. O nosso amor uns pelos outros há de aumentar. A nossa paciência, a nossa longanimidade, nosso domínio próprio, nosso amor, a nossa alegria, a nossa mansidão. Nos faça, Senhor, crentes cheios do Espírito Santo, e que o ensino ouvido hoje seja para hoje, durante o dia, para essa semana, mês, ano, mas que permaneça no nosso coração por toda a nossa jornada, nos lembrando que precisamos estar sempre cheios do Espírito, a fim de que sempre busquemos isso. Mas nós esperamos no Senhor, ó Deus. Enquanto isso, que nos arrependamos, que nos consertemos diante do Senhor, confessando sempre diante de Ti os nossos pecados,
Nos faça, Senhor, ter roupas alvas, vestes brancas, e que nunca falte, Senhor, o azeite sobre nossa cabeça. Assim nós oramos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Aleluia. Eu te busco.